Eu dei uma olhada nas sinapses que fala? Não, não é sinapses, é resumos, né? Sinapses. Agora, sinapse é no cérebro, né? Enfim, resumos dos livros do Aleister Crowley, e eu meio que perdi o interesse para ir atrás de ler Aleister Crowley. O Aleister Crowley, cara, ele mistura muito misticismo e esoterismo, tá? Muito misticismo e esoterismo, coisa que o Anton LaVey repudiava. O Anton LaVey chega a dizer, acho que na Bíblia Satânica ou em outro livro, The Devil's Notebook, e outro, que o Aleister Crowley ele foi um bom poeta, um bom romancista, mas como ocultista o Anton LaVey não gostava. E ele também era praticava alpinismo, né? Gostava de escalar montanha, porque tinha um ego grande, típico de quem é 12 horas. Então, eu perdi o interesse por ler o Aleister Crowley, tá? Eu dei uma olhada nos resumos, sinopses ou sinapses, não sei como é que fala. Nos resumos, né, de vários livros, e cheguei à conclusão que não vale a pena, cara. Tá? Aí eu peguei e li também na Wikipedia, né, na Wikipédia, o que tinha ali do Aleister Crowley. Sinceramente, eu que conheço o satanismo do Anton LaVey e considero o satanismo do Anton LaVey a filosofia mais racional e, além de racional, que oferece muita coisa de produtiva para você aplicar na sua vida, e eu não vou perder tempo com Aleister Crowley, não. Eu até entendo porque muita gente gosta dele devido ao lado místico, esotérico e de uso de droga, né? Enfim. E aí eu tô acabando não encontrando nada para ler agora, né, cara? Eu sei que se eu pegasse um ônibus e fosse lá para São José do Rio Preto, numa livraria, eu poderia me decepcionar também, porque um dia eu fui e me decepcionei porque eu não encontrei nada para ler. E assim, cara, existe uma coisa que, assim, se você é um leitor experiente, você vai perceber que quando você lê uma obra, um livro, você é muito influenciado pelo que você está lendo, porque a palavra escrita é um meio poderosíssimo de comunicação e é uma lavagem cerebral. Você se programar para ler um livro que te chama a atenção, que é do seu interesse, é uma lavagem cerebral enquanto você está lendo esse livro. Aí você passa a ser influenciado pelas ideias, pela história, pelo contexto, pelos personagens, enfim, pelo conteúdo que você está lendo. Então, por exemplo, o estudante de física que passa 4 anos, 5, 6, estudando física, ele acha que física é tudo de mais importante, porque a física descreve os fenômenos naturais do universo. O cara que estuda biologia, mesma coisa, ele vai achar que é o mais importante, porque a vida e tal. O cara que estuda matemática, o cara que estuda literatura, o cara que estuda filosofia, o crente, por exemplo, que vai na igreja e lê a Bíblia, só lê a Bíblia, não lê mais nada, porque ele acha que a Bíblia é a palavra revelada de Deus
e está acima de todos os livros, que é a verdade suprema, ele se aliena naquilo que ele está lendo, que ele considera a verdade, que é a Bíblia. Tá? Existe uma coisa chamada alienação intelectual, cara. A alienação intelectual. Por exemplo, o cara está estudando psicologia e tudo que ele enxerga no mundo dele tem a ver com psicologia. O cara que está estudando muita química, tudo que ele vai enxergar tem a ver com química. Aí o estudante de filosofia, ele escolhe fazer filosofia porque ele acha bonito, porque é o pensamento, porque é mais importante, é a sabedoria, é pensar, é o amor ao conhecimento. E aí ele fala assim: eu vou estudar filosofia numa universidade porque com o bacharelado e com o mestrado eu vou seguir a vida acadêmica, doutorado, e vou ser um pesquisador e vou dar aula. Olha a chance de que você vai passar necessidades financeiras e não viver uma vida tão boa é grande. Né? Porque para ser bom de filosofia aqui no Brasil precisa ser bom, cara. Precisa ser bom para se dar bem. E cada um na sua área, alienado mesmo naquilo que estuda, né? Eu já prefiro assim, o meu estilo de vida que eu tenho ideal para mim, que eu considero a busca pelo conhecimento importante, mas assim, como aqui no Brasil é um lugar onde existem escritores medíocres e livrarias medíocres, né? Porque eu já morei em Cambridge, Massachusetts, Cambridge, Boston, que é o lugar que tem mais universidade por metro quadrado no mundo, e lá eles estão gritando eureka nos laboratórios todos os dias, e lá existem escritores para todos os assuntos que você imaginar, e eles são bons, são competentes, né? Alguns muito geniais. O meu estilo de vida seria não fazer faculdade nenhuma, trabalhar meio período part-time job, 5, 6 horas por dia em Cambridge, o resto do tempo aproveitar para ler livros, diversos assuntos que me interessam, que eu compraria com o meu dinheiro nas livrarias lá, e adquirir conhecimento, um bom conhecimento, um conhecimento sólido em várias áreas daquilo que vai me chamando a atenção. Do que me graduar, por exemplo, cara. Do que me graduar e me alienar numa área, tá? Ó, 8 e 8. De novo, cara. Eu olho pro relógio e é 8 e 8 toda manhã, cara. 8 e 8. 8 é o número da riqueza, cara, da prosperidade. 8 e 8 de novo. Foi ontem que eu olhei, era 8 e 8? Não, foi anteontem, né? Ontem eu fiz o vídeo à tarde. Ah. E então, assim, eu se eu tivesse que escolher de filosofia, por exemplo, tudo que eu li de filosofia, o que eu mais considero de importante é o Satanismo do Anton LaVey, da Igreja de Satã, e o Ser e o Nada do Sartre. O Ser e o Nada do Sartre é uma obra que eu considero a mais importante na área da filosofia. Aí o Nietzsche é bacana, ler Nietzsche, vai, Schopenhauer, vai. Só que para mim é segunda ordem, segunda categoria. E assim, de ciência mesmo, de física, de cosmologia, eu tô saturado, né? Eu tô acompanhando aí o desenrolar das críticas contra a turma da teoria das supercordas, porque a teoria das supercordas não tem dado uma atualização, né?
sobre o desenvolvimento e tem muita gente já desacreditando, né? E aí você olha gente que fundou essa linha de pensamento, como o Michio Kaku, o Brian Greene, e eles nem estão falando nisso mais. Eles estão falando de inteligência artificial, computadores quânticos, sabe? Nós somos uns idiotas, cara. Nós somos uns idiotas. Tá? Nós somos uns idiotas mesmo, cara. É. É a nossa natureza ser idiota, cara. É a nossa natureza querer não ser idiota, mas ser. Querendo não ser idiota, fazendo de tudo para não ser idiota, buscando o conhecimento para não ser idiota, tendo um pouco de conhecimento que não é exato e que é temporário e que vai mudar com o passar dos séculos, mas continuando a ser idiota. Tá? Você quer um exemplo? Sabe o Richard Dawkins? O Richard Dawkins, o filósofo? Eu tenho um livro dele em inglês. Já li também. Li uma vez só e falei, nossa, me arrependi de ter comprado. The God Delusion. The God Delusion é Deus um delírio, né? God Delusion, né? God Delusion. Deus um delírio. Eu tenho em inglês. Assim, cara, se ele se mantivesse só na área dele, que é biologia, evolução, né? Ele penso que ele seria muito mais bem respeitado, porque quando se torna no assunto de falar filosoficamente, de escrever filosoficamente, ou tentar provar e desprovar que Deus não é, que Deus não existe, cara, qualquer um que tem um conhecimento a mais de alguns autores de filosofia tem uma argumentação melhor do que o do Richard Dawkins, cara. Até o Stephen Hawking, cara, quando ele pega para falar algo filosófico sobre Deus, né, tentando dizer assim que o universo não precisa de Deus, ele se torna um idiota também, cara. Né? Ele se torna um idiota, porque Deus, se a gente for parar para pensar, Deus é o infinito, cara. Né? Deus não é um cara de cabelo comprido, branco e barba branca longa que está no céu em algum lugar aí fora no universo. O infinito é Deus, cara. O infinito é a loucura do infinito. Imagina que entre 0 e 1 existem infinitos números reais e fracionados. E cada um dentre esses infinitos números reais e fracionados existem outros infinitos. Entre 0 e 1. Então o que está aí fora, aí dentro, sei lá se tem sentido falar isso, aí fora, aí dentro, é Deus, é o infinito, é o incompreensível, cara. Né? Né? Então, assim, se é que tem sentido também ficar falando nisso, acho que o certo era todo mundo ficar quieto, calar a boca, entendeu? O certo era todo mundo calar a boca e ficar quieto, cara. E o café esfria, né? O café esfria. Sabe o que é melhor que estudar, se graduar, fazer um bacharelado, um mestrado, um doutorado, um pós-doutorado, ser um professor, melhor do que ser um professor renomado de universidade, melhor do que ganhar o prêmio Nobel? Sabe o que é? O disco voador eu nem vou colocar, porque senão é humilhação.
O disco voador eu não coloco, porque senão é humilhação. Mas melhor, tirando o disco voador, é deitar e dormir. Deitar e dormir, isso é o melhor. Tchau.